6h45 da tarde, o programa mais animado do ano vai rolar na tela da IPTV, o especial Rota do Arraiá. Acesse rotadoarraiá.com.br. Você vai encontrar receitas típicas, tradições juninas e a quermesse mais próxima de você. Rota do Arraiá é na IPTV. Oferecimento Savenhago. A semana inteira tem grandes ofertas. É bom, é barato, é perto de você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. Opa, sou eu. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. São 4h06 desta quinta-feira, 20 de junho de 2024. Chegamos em junho já, hein? Na verdade, passamos já do mês de junho, hein? Dia 20 de junho, tá terminando o ano. E cá estamos para mais um Arena CBN. A estadia da Ponte Preta em Ribeirão Preto não foi boa, não, hein? Ponte Preta perdeu por 2-0. Botafogo celebrando o aniversário da cidade com festa, bolo e vitória. Mas em contrapartida, a nossa estadia em Ribeirão Preto, vou falar a verdade para você, hein? Ganhamos o mesmo tanto de pontos que a Ponte Preta ontem. Nada. Que coisa, hein? Tudo bem, Antônio Lupe? Boa tarde para você. Tudo bem, Eliel? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Arena CBN. Vamos voltar zerados, né? Do jeito que a gente veio, a gente vai voltar. Tá bom, melhor assim, né? Sim, claro, né? Pelo menos dei um abraço em mamãe, dei um mamãe. abraço em papai, dei um abraço na minha linda Aliás, sobrinha. legal o nome da sua mãe, gostei. Achei um nome jovem, Kathleen, né? Muito legal, bacana. Não é essa não. Não é essa? Não, essa. Você falou que precisava ir embora para abraçar a Kathleen, pensei que era essa. Mas vamos seguindo, então. Bárbaro. Boa tarde para você, Carlão de Freitas, tudo bem? Ô, Eliel Almeida, boa tarde a você, boa tarde, Antônio Lupe. Estou com saudade de vocês, viu? Sinceramente. Tá que é feio, Pinóquio. Não, é verdade, porque a redação ela fica mais quieta, fica mais... Trevosa. Né? Mas vocês fazem falta, vocês dão aquele toque de alegria, né? Traz o nosso sorriso, alguns sustos, é bem verdade, em alguns momentos, né? Confesso que eu procurei aquela buzina maldita e não achei para jogar lá fora, né? Mas não vai achar. Vamos lá, gente, vamos resenhar. Tudo bem, William Cabelo? Sempre de preto, hein? Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, onde estiver todo. Nossa, sabe que eu adoro a cor preta, mas a situação tá ficando preta pro Corinthians, hein? Se não tomar cuidado... Já foi, hein? Não sei não. E eu cravei o Santos, vitória do Santos, eu acertei mais uma. Não. Vitória do Santos. Você apostou no Goiás. Eu cravei. Você apostou no Goiás. Não seja homem de duas conversas. Negativo. E cravo também o sarcófago. Maravilhoso de novo. Não, ele apostou no Goiás, não apostou no Lupe. Eu acho que foi o único da mesa que apostou no Goiás. Não, eu apostei no Santos. Ele apostou no Goiás. Ele falou que era parecido com o Zé do Caixão, que não sei o quê, e falou que ia assombrar pra cima do Santos, que é da Goiás. Aí agora fica mentindo pra gente. Não, tá Carlão? Tudo bem, Fábio Scheibe? Fala, Eliel, boa tarde, ouvintes CBN, tudo bem por aqui, acompanhando esse jogão aqui entre Itália e Espanha pela Eurocopa, 0-0, 7 minutos. E para os europeus, especificamente para os portugueses no Brasil, a situação está ficando complicada, hein? Álvaro Pacheco, após 4 jogos no Vasco da Gama, pode estar pedindo a boina já, né? A boininha é tão característica dele, pode estar saindo. O Vasco tem uma reunião agora para definir o futuro. E o Antônio Oliveira no Corinthians também, o Cabelo trouxe o detalhe do Corinthians, o Antônio Oliveira corre perigo também no timão, hein? O Antônio de Oliveira, o Portuga, já tá correndo risco, é? Vixe. O Corinthians falou que estuda, tem no GE, inclusive, o GE traz informação que o Corinthians estuda o que vai fazer o futuro do Corinthians com o Antônio Oliveira. A diretoria não está gostando do rendimento da equipe.
E o Danilo, que era o treinador do Sub-20, o Zidanilo, jogou no São Paulo, no Corinthians, foi demitido nesta tarde também do Corinthians. A situação não tá boa para os Ele era treinador da base, não era? Isso. Do Sub-20, exatamente. Que coisa, hein, gente? Meu Corinthians Deus, está daquele jeitão, hein? Bom, mas o que importa mesmo é que no do dia... Vasco já caiu? Da Ainda Boina? não. O Chaib falou isso agora. Ele Teve falou? uma reunião Ah. com o GE e a expectativa... Com o GE não. Teve reunião com a diretoria do Foi com o Vasco. Heitor Esmeriz a reunião. Não, Foi com o e a Júlio expectativa é que tem um desfecho hoje. Para com isso, você tá me Se o Júlio confundindo. Nascimento estiver conduzindo o Vasco, com certeza vai afundar. Até porque ele vai falar como? Vasco da Gama. Bom, mas o que importa mesmo é que no dia 20 de junho, a Ponte Preta esteve em campo. Não, o Guarani, o Bugre. Guarani. O Bugre. E quem era o adversário? Um adversário tradicional que está na elite do futebol brasileiro hoje. Na elite do futebol brasileiro. Isto. Tá bom. E quem era o sucesso, ou melhor, qual era o sucesso lançado naquela época? Uma melodia incrível. Presta Vamos atenção. conferir então, vai. Cabelo, flertando com o perigo. Vai. Nada a ver com isso. Isso não tem como errar, né? Pelo amor de Deus. Latino. Latino. Grande latino. Latinão da massa. Já tá bom, né? Já Mas ó, vou falar a verdade pra vocês. A gente passa meses aqui tentando acertar um ou outro jogo e ele dá de graça no começo do programa, Mas assim, hoje a responsabilidade total é toda do cabelo, né? Não, tudo bem, mas eu Mas acho não que... vai ficar bravo depois quando os caras acertarem um ano. Então, Não, eu tô essa bravo, música aí né? eu tava na pré-escola. Tá bom. a pré-história? Não, Tá pré-escola. bom. Ó, eu vou ajudar o Carlão. Carlão, vou deixar pra você acertar essa. Vai. Guarani e Criciúma, o jogo foi no Brinco de Ouro da Princesa. Não sei. E o ano da música ele é muito característico, né? Será? Eu não sei, Um não. ano que marcou realmente. Quem ficar até o final saberá. Aê, boa, cabelinho. Manda aí. Bom, a gente quer a mensagem nosso do João ouvinte. Kleber, né? Ele é. Pera. A gente. E aí, Pandinha, tudo bem? Grande Pandinha da Operação Técnica da Engenharia aqui da IPTV de Ribeirão, porque estamos em Ribeirão ainda, né? O pós-jogo ontem com o aniversário de Ribeirão Preto, para acordar hoje foi difícil para voltar. Eu dormi aqui na calçada. Eu achei que você tinha dormido com a sua mãe, a Não. Kathleen. Não, só me colocaram um crachá de visitante aqui, eu entrei, ó. Bom, vamos juntos até às 5 horas da tarde. Hoje é dia do quê, Lu? Você não falou do que é dia hoje, dia 20 de Rapaz, junho. eu não tive Você nem- falou esses dias, era Santo Antônio? Que santo que era hoje Não, mesmo? Santo Antônio foi dia 13. Dia 24 é dia de São João e dia 29 é dia de São Pedro. Nossa, dia 24 é demais, Não, hein? dia 24 pode. É porque Estreia não do pode Brasil na Copa América. E Ah, tem aniversário isso? do meu velho. mais. Opa, hoje é dia, sabe do quê? Não sei. Vigilante. Opa! O pessoal tá entrando agora pra trampar, quem trabalha à Muitos noite, né? vigilantes, muitos vigilantes. Hoje também é dia do advogado trabalhista. Opa, Dia do Opa, refugiado quem gritou aí? também. Cabelo, né? Cabelo, né? Logo de cara, né? Cuidado. ó, eu tenho uma novidade, mas eu não posso contar, hein? Então é uma novidade. Então, tá bom, então guarda pra você. É isso. Mano, Depois do vidro, teve desdobramento. Ixi, foi chamado na RH. Certeza, quebrou outro. Quase isso. Hoje é dia do vigilante, então parabéns pra todo vigilante. parabéns para todos os vigilantes. Parabéns. Grandes vigilantes. Se tiver algum vigilante ouvindo a CBN, manda mensagem pra gente aí, 99186-9070. Utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas. Ah, e hoje também começa o inverno, hein, Eliel? Daqui a Inverno pouquinho. brasileiro. E A quem que Nina tá Laia numa falou. fria, hein? Ó, é 5h51 da tarde. Ah, então nós vamos terminar o Arena no outono. Estamos terminando no... Tá ouvindo um áudio legal. Daqui a pouco a gente vai viver o inverno. Mas olha só, inverno com 30 graus, cara. Ah, mas Isso aqui é em reflexo, Ribeirão. sabe do quê? Do El Ninho. Do aquecimento global. A gente precisa colocar a mão na consciência, não é mesmo, Carlão?
Dúvida alguma, aquecimento global, acho que é dia do refugiado também, estou vendo aqui. Dia mundial do Pensei que você ia refugiado. falar o dia do refugo. Não, ixi, então é todo dia, né? O Scheibe, depois que você ficou falando que ele parece com o Badawi, ele só usa óculos agora no Arena. Ele faz todos os arenas de óculos. Eu uso óculos É o dia aquele inteiro famoso agora. óculos sem grau nenhum, só pra dizer que é intelectual, E sabe? hoje ele postou a foto do prato do almoço, do regime, porque parece que tinha parado, né? Engordou um pouco, mas agora voltou. É. É salada, palmito, Eu vi, deu inveja. acho que era kafta, né? Que aquela carne que Kafta, meio que arroz, fica no feijão espeto. com uma pimentinha. Aquele prato ali, se você colocou na balança ou colocar na balança, 3 dígitos. 3 dígitos. 3 dígitos. Ó, o André Moreira tá falando aqui que o inverno começa amanhã, dia 21. Mas agora causou confusão. Ué, eu vi em algum lugar, acho que do GE, que era hoje. 5 e pouco. O ouvinte mandou aqui no YouTube pra gente. Ó, tá aqui no gov.br, que é do governo. É o governo que colocou. O inverno 2024 começa na quinta-feira, dia 20 de junho. Ó, quem escreveu a matéria não tem o nome do autor, mas ó, tá no gov.com.br. Repita de onde é o site. No governo. Não, melhor não. Aqui, ó, gov.com.br. O Rogério Pauletti disse assim, ó. Esse rapaz que está em Ribeirão Preto está com um jeito que depois do programa vai naquelas lanchonetes de Ribeirão que serve torres de chopp gelado. Ah, que delícia. Depois não, nós já estamos aqui no... Manda um abraço pro Messias, que é o garçom. Dá pra ir fazendo durante o programa também. Essa é a vantagem do fundo falso aqui nas transmissões esportivas, tá certo? Bom, a gente vai falar bastante do jogo da Ponte. Ponte volta a campo quando, Lupe? Terça-feira, dia 25, 9 horas da noite, no Majestoso contra o Ceará. E o Guarani volta a campo quando? Sábado, 5 da tarde, contra o CRB lá no Rei Pelé. E aí depois... Aí depois eu tô de férias. É, pra variar, né? 4 horas e 16 minutos, começamos. Vamos juntos até às 5 da tarde com o nosso Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Vai. Eu não sei se é golpe ou não. Olha lá, vamos ver. Olha lá. De novo. Sabe o que eu fico imaginando? O Nilson Belisário. Ele mandou na hora já. Perdeu o retorno, Eliel? Uma hora dessa ele deve estar suando gelado. Ele tá, com certeza. Tá. Calma, Nilson. O rei de Portugal, hein? O que ele comeu de... O que ele aproveitou a gastronomia? Pastelzinho de Belém. Pastelzinho de Belém. O que mais que teve? Depois eu vou pedir pra ele passar aqui no WhatsApp que ele comeu. Mandou muitos cacetinhos. Sim. Muitos. Faz parte da culinária. O cacetinho, o que é? É o pãozinho. Pãozinho. Trouxinhas de Sintra. Nossa, é outra. Bom, né? Tem muita gente que usa também o termo pão de sal. Pão de sal. Aliás, você sabe como chama o pão francês na França, Carlão? Não! Pão. Pão. Nossa, você já tá na França? Vou falar o pão é uma perdição, né, cara? Nossa senhora. Meio 400 gramas de mortadela, hein? Zoiudo instalado, hein? 18 no domingo. Nossa, que delícia, hein? Aquele refrigerante geladinho, hein? Você lembra a semana inteira, né? Dá uma azia, hein, amigo? Fico imaginando quem trabalha com nutrição ouvindo o programa. Deve achar sensacional. É um desserviço, né? Bom, vamos lá. Ô, William Cabelo, o que você achou do jogo da sua macaca ontem? Ponte Preta, primeiro tempo razoável, mostrou um futebol aceitável, mas segundo tempo, com a saída do Elvis, a coisa não logrou êxito. O Botafogo aproveitou as oportunidades. Acho que o resultado foi justo e dizer que não adianta, a ponte com Elvis é uma, sem Elvis é outra. E aí fica aquela questão, o professor Nelsinho Batista tentando encontrar a melhor formação e principalmente um jeito satisfatório de jogar fora de casa. Se ela já está acertando a questão, o fator majestoso, entendo que ela precisa o quê? Buscar pontos fora, achar um jeito de jogar fora de casa, porque para achar um equilíbrio que tanto se pede ou se espera da Ponte Preta nesse campeonato, Eliel. Olha, eu vou falar a verdade pra você, eu não esperava a derrota não, viu, gente? Pra ser bem honesto, porque o primeiro tempo foi uma coisa muito interessante, mas o Pedro Rocha depois disse ao microfone da CBN na saída de campo que o time que cria, o time que conduz o adversário de uma maneira encurralada no primeiro tempo, não pode deixar de fazer gols. E a máxima do futebol, ele foi feliz em dizer, quem faz, toma. Apesar que vou dizer verdade, hein, Pedro Rocha? Pedro Rocha. Dava, hein? Não dava, Carlão? Olha, Léo, foi até um assunto que nós debatemos aqui no CBN Esportes. A exaustão. A exaustão. Né? O Pedro Rocha, eu acho que tem uma pequena falha no primeiro gol, mas eu não acho que foi no momento da rebatida. Por que eu digo isso? Porque o drible com o Alexandro Dali foi desconcertante. Ele tirou a zaga da ponte só naquele movimento. Né, um movimento contrário, aliás, e vindo do Alexandro até é surpreendente, né? Aí ele bateu a queima-roupa e o Pedro Rocha foi lá e rebateu. Mas quando ele vai para cima do Matheus Barbosa, ele vai com os pés. Eu acho que se ele fosse com as mãos, ele atrapalharia mais a vida do Matheus. O Matheus teve ali todo um tempo para pensar, todo um espaço para dar a cavadinha maravilhosa que ele deu e marcar o gol. Mas eu acho que teve aí um pequeno percentual de falha do Pedro Rocha, assim. Mas acho também que vamos... Não é pra crucificar, pelo amor de Deus, né? Se fosse ir, mas enfim, né? Eu acho que ainda Pedro tem Rocha não crédito. Vamos crucificar, né, Lu? Agora,
Vladimir do Guarani já estariam falando falhou. Não é o meu medo, né? Quando o cara coloca o coração pra comentar, entendeu? Exato. É aquilo que a gente já tinha conversado a viagem inteira pra Ribeirão. Eu falei, Eliel, acho que não é legal quando o cara comenta com o coração, porque assim fica. O ouvinte vai pensar o quê? Tá de cara no vidro, né? Aliás, ele não deu nem boa tarde, ele só falou assim, ó. Não vamos crucificar o Pedro Rocha. Eu falei, boa tarde pra você também, Cabelo. É assim. Ele deu boa tarde, igual ele deu boa tarde pro vidro, né? Aliás, sabe o que eu queria destacar também? Na entrevista coletiva do Nelsinho, é claro que ele pontuou, ele também disse isso, né? Que a Ponte precisa entender que quando ela tá melhor no jogo, ela precisa fazer gols, tomar as ações, como aconteceu no primeiro tempo. Primeiro tempo, na minha opinião, a Ponte foi melhor que o Botafogo. O Gé deu um tapa de esquerda ali no canto, que eu tava atrás do gol, falei, nossa, golaço, de esquerda, do Gé, tem coisa errada, a bola saiu. Mas o que eu gostei da coletiva do Nelsinho foi o seguinte, eu fiquei surpreso com o Matheus Regis no banco. E ele falou, eu tirei o Matheus Regis porque ele não estava bem. E ponto final. Se é outro treinador, fala assim, não, a gente tá valorizando o elenco, dando oportunidade para atletas que não estão recebendo tantas chances, tem a questão do desgaste. Ele foi na lata. Não, Matheus Regis, tirei porque ele não estava bem. Conversei com a minha comissão técnica e o jogador tem que entender que ele não está bem, por isso ficou no banco de reservas. E quando entrou, não foi bem. Aliás, a Ponte terminou com 4 atacantes, só que quem estava armando as jogadas eram os volantes Dudu Vieira e o Ramon quando estava em campo. Aí vai ficar difícil, né? Aliás, por falar em entrevista, além da ótima entrevista do Nelson Batista, rende, né? parabéns ao Lupe pela entrevista com o presidente Marco Antônio Eberlin antes do jogo. Bem legal e foi rápida, curta e objetiva. Quem chega primeiro bebe água fresca. O Nelsinho, o Nelsinho ele tocou num ponto que vira e mexe, eu debato aqui nas nossas tribunas. É o seguinte, eu acho que a Ponte ela precisa se impor quando ela joga fora de casa. Não digo se impor contra Palmeiras, Santos, times maiores, não. Mas quando ela vai para Itu, por exemplo, quando ela vai para Ribeirão Preto, e Itu eu falei a mesma coisa. Ela vai lá, poxa, se ela vai com um time igual ou um pouco melhor, ou se impõe, cara. Pode até perder o jogo, mas joga. Agride, joga, tenta, dá com personalidade. Sabe, não, ela vai lá, ela faz um bom primeiro tempo. O próprio Nelsinho disse, tem que acreditar que dá para ganhar. Sabe, isso é um problema da camisa da Ponte. Eu não sei o que acontece, que fora de casa ela se apequena de uma maneira assustadora. Afinal de contas, não é proibido ganhar. Não é proibido vencer fora do estádio. Nossa, ainda bem que vocês me avisaram, eu achei que era. Mas o Nelsinho agora vai ter esse problema para tentar reverter, né? Muitos jogadores de frente, Renato ontem saiu com problemas físicos, o Gabriel Novaes já tinha sofrido uma contusão no treino, e agora a Ponte precisa ver como vai ficar na parte ofensiva. O Elvis entrando só meio tempo também não ajuda o suficiente, porque as opções para frente começam a ficar escassas, né? Com a temporada rodando aí, a Ponte Preta tem que achar um parceiro para o Gé à frente, que ontem no segundo tempo, com a saída do Renato, principalmente do Elvis, a Ponte Preta foi muito aquém do esperado, né? Vamos aguardar. O próximo jogo é contra quem, Lupe? Ceará, terça-feira, 9 horas da noite. O Elvis não joga, o Elvis tá fora, e tem uma galera que tá pendurada e pode ficar fora do derby. Você quer a lista ou não? Opa. Mas Ceará que dá pra vencer? Ontem eu falei Fortaleza na coletiva, você acredita? Nelson olhou Você falou Fortaleza agora há pouco também. Não, eu falei Ceará. Eu falei Ceará, não me venha com churumelas, hein? Ó, vamos ver, ó. Estado. Elvis tá fora. O Novaes tá fora também. Pedro Rocha, Emerson Santos. O Luiz Zequim tá lá na Bolívia. Quem vai ser o goleiro? Não, o Pedro Rocha tá com 2 cartões, tá pendurado. Tá pendurado. Tô falando a lista dos pendurados. Desculpa. Pedro Rocha, Emerson Santos, Gabriel Risso, Matheus Regis e Igor Inocêncio. Se um desses receber o amarelo contra o Ceará, o que acontece? Fora do derby. É isso mesmo, fora do derby. A Ponte pode chegar fragilizada então pro derby, hein? E ela vai ela vai atuar contra o Ceará, um jogo em que ela tem a necessidade de vencer contra um adversário mais forte que ela e mais forte que o Guarani. Sim. Né? Que é o Ceará. O Ceará está na Série B do Brasileiro para subir, diferente de Ponte Preta e Guarani, que estão na segunda parte da tabela e trocando mensagens com o rebaixamento. Ô, Carlão, o que tem chegado de mensagem aí? Vamos lá, Eliel. Tem muita gente aqui participando conosco.
Olha aqui, não deixou o nome mais. Fala pro Lupe que esse estádio não é arena, não. É apenas um campo normal. Ele mandou a foto do estádio Santa Cruz. Mas eu não falo arena, não, hein? Eu acho que ele confundiu. Deve ter confundido. É estádio Santa Cruz. Não, você postou ontem nas redes sociais como arena, então foi isso. Aqui eu também não deixou o nome, mas ele fala aqui. Ô, Eliel, manda um abraço pra tia Albertina aí em Ribeirão Preto. Acho que ela mudou, né? Não tá Mudou? Mais aqui. Eu acho que ela mudou. Aqui o Maurício de Campinas, ele passa uma mensagem legal aqui. Minha mulher é vigilante. Não posso nem dar uma escapada que ela tá vigiando. O Maurício de Campinas. Vai, Maurício. Mauricião, dá uma segurada. É o Mauricião, porque... Não, olha aqui, olha aqui, o Lupe, o Éder, ele fala assim, não é Santa Cruz, não, é o estádio de Bebedouro. Não, você fala que é arena, ele fala que não é, isso é um campo. Aí pegou pesado. É o Éder. O Éder, vamos aqui, rapidinho, porque a gente não tem muito tempo, tá? Arena. O que é uma arena? Não é ser um estádio coberto, com cadeiras, não. A arena, ela é uma arena multiuso, ou seja, além de jogos de futebol, você também consegue fazer eventos no estádio, como por exemplo o Allianz Parque, você vê shows, tá tendo uma feira agrícola, é isso, né? Ele é uma feira agrícola no Allianz Parque, ou seja, ele oferece... Você fala, é isso, eu vou lá saber. É porque você ia comprar um trator, não ia pra andar, tava cabendo dentro do carro, mas... Nossa. Então o que acontece? Por que a Arena Sócrates Stamato é uma arena? Lá nós recebemos a festa da padroeira, a festa das nações, a festa da laranja, tem também a festa de inverno que acontece agora há pouco e tudo isso acontece... O Shaibe tá dormindo, tá roncando. No estádio. Então o Sócrates Stamato é sim uma arena. Ele pode não ter a imagem de uma arena, mas ele é uma arena. E, aliás, gramado estilo europeu. Ai, tudo isso pra gente continuar chamando de campo aquela bela praça esportiva. Ah, meu Deus. Não é o Frederico Dalmato, né, que tem grama... Por que você aumentou a risada? Não entendi, hein, Cabelo? Não entendi. Dá uma segurada aí, hein? Segurada aí. Legal é o Ítalo Mário Limonge. Vamos pro repórter CBN. Ô, Chay, tem gente atrás de você aí, Chay. Tá aparecendo na imagem. Toma cuidado, Chay. Repórter CBN. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, está em 3,28 metros, de acordo com a última medição. O volume permanece acima da cota de alerta, mas abaixo do limite de inundação, que é de 3,60 metros. Em Canoas, na região metropolitana, estão sendo montadas no centro de acolhimento as casas provisórias para desabrigados da enchente oferecidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O número de pessoas baleadas no Rio de Janeiro chega a 22 em uma semana. 10 morreram. 2 dos 3 casos mais recentes aconteceram nesta quarta-feira na região de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Uma das vítimas é um motociclista de 35 anos atacado a tiros. A outra é uma mulher de 61 anos baleada durante um confronto entre criminosos rivais. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou um documento em que se compromete a respeitar os resultados das eleições marcadas para 28 de julho. Ele afirmou que o país precisa acabar com as conspirações. O texto, no entanto, não foi endossado pelo principal candidato da oposição, Edmundo González. O opositor descreveu o acordo como uma imposição unilateral e voltou a colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral venezuelano. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400.
4h34, informações das estradas. Mário Quintino, quinta-feira, feliz para nós santistas, vitória do nosso Peixão, mas e para o motorista que está nas estradas da região? Feliz, tensa, como que tá, hein? Boa tarde para você, Mário. Feliz e aliviado hoje, né, Eliel? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Na Bandeirantes, a situação está complicada na altura de Itupeva. A gente trouxe a informação mais cedo sobre um acidente que envolveu ali 2 caminhões e também um veículo de passeio. E nesse momento, a pista já foi liberada. Foi um acidente ali sem feridos graves. Porém, do tempo que a pista ficou parcialmente interditada, acabou ficando ali o congestionamento. Agora, são pelo menos 5 quilômetros de lentidão para quem sai, então, de Jundiaí, vem em direção de Campinas, seguir também em direção do interior, utilizando a Bandeirantes, atenção aí no trecho de Itupeva, e acaba tendo reflexo também na pista sentido São Paulo da Bandeirantes e no sentido e na rodovia Anhanguera também, na altura de Jundiaí, para quem vem em direção do interior. Na rodovia Anhanguera são 3 quilômetros de lentidão, então atenção também aí na passagem por Jundiaí. A gente comentou mais cedo também sobre o anel viário Magalhães Teixeira, porque tinha uma ocorrência na altura do quilômetro 6, a pista foi liberada, porém ainda tem trânsito intenso, atenção, principalmente para quem sai da Dom Pedro e vai em direção do Trevo de Valinhos e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações, Mário. Lenine, 29 de junho, às 8 da noite, no Centro Cultural SESI Campinas. Ingressos gratuitos em campinasamoreiras.sesisp.org.br. Bom dia para você. Amanhã, Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita...
4h39, de volta com o nosso Arena CBN. Estou vendo, rapaz, um grande jogo, hein? Aqui na tela do nosso estúdio F em Ribeirão Preto, que em Campinas nós só temos 2 aqui. Eu tô no F já, hein? Pensando o quê, hein? Por falar em grande jogo, hoje tem Galícia e Vitória da Conquista pelo Baiano da segunda divisão. Eu tô falando de Eurocopa, tenebrosa do programa. Nossa, mas é uma... Pô, velho, que isso, cara. E Galícia eu só conheço como aquela cerveja boa. Ó, Espanha e Itália, 0-0. Mais cedo nós tivemos um empate por 1-1 entre a Eslovênia e a Sérvia. Era a Eslovênia ou a Eslováquia? Eslovênia. Eslovênia e a Sérvia, ficou no 1-1. E mais cedo ainda, mais cedo não, ali no intermediário, né? Nós tivemos o grande jogo, 2-1. Não foi quanto esse jogo? 1-1, né? Foi 1-1, Dinamarca e Inglaterra. Isso, Dinamarca Formação em primeiro lugar. E a Inglaterra. 1-1. Você gostou de qual destes dois aí, Chaib? Da Eslovênia ou do jogo da Inglaterra? Eu acompanhei o jogo da Inglaterra. Já deu a letra, né? A Inglaterra saiu na frente com Kane, mas a Dinamarca mostrando força, empatou com quem? Depois. Kane. Não, então, com quem? Harry Kane. Entendi. Garoto esperto. E os dois disputam a primeira posição desse grupo, né? A Dinamarca e a Inglaterra vão até a última rodada precisando de uma vitória para saber quem vai ficar em primeiro. Perfeito. Só um detalhe. O detalhe é o seguinte. Meu aniversário é dia 28 agora de junho. Quem quiser me presentear com uma bela camisa da seleção italiana, que bonita, hein? Você gostou da camisa da Itália? Muito bonita, hein? É da Adidas agora. É bonita, a branca, olha, tem branca, tem um traço. Eu gostei atrás no calção. Bonito. Ela com as cores vermelho e verde, né? Muito bonito o uniforme da Itália. Aliás, o fim de semana do teu aniversário repleta de fim de semana com clássicos, hein? No sábado, Primavera e Capivariano, no domingo, Derby. Final de semana cheio de atrações, hein? Legal. Tudo isso pra falar que tem Capivariano mas não vai falar que vai apostar. Não vai ter mais aposta, não. Tem coragem, não vai né? ter, porque ficou chato já da outra vez. Quero ver se tem coragem. Vamos ver. Tem chão ainda. Gente, e o Corinthians, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não dá pra falar do Corinthians, não. Cuiabá também surpreendeu, viu? O Lupe, aliás, diga-se de passagem, foi o único. Ele falou o seguinte: Cuiabá meteu 5 no Fortaleza, vai ganhar do São Paulo. Eu falei porque eu entendo um pouco disso, né? Se eu não entendesse um pouco, eu não estaria aqui. Então, assim, vocês têm que aprender um pouco. Ainda bem que você entende um pouco. Se entendesse muito, não estava aqui, não. Eu estava treinando um time. Eu estava, por exemplo, sendo um treineiro. Mas por falar em quem entende você sabe muito... quem fez o gol do Cuiabá? Ele é o Cruel. Não foi você, porque você, para entrar em frente, demorar uns 6 anos. Mas foi o teu xará. Eu entraria em campo junto com a bola lá. Mas o Eliel, o Cruel, fez o gol. Um gol bonito, hein? Um gol bonito, um gol com raiva, né? Agora, aliás, o golaço do Inter, do Wesley, parece eu chutando, Carlão. Gostei. O vidro sabe como... Não, o vidro foi de peixinho. Aliás, o São Paulo tá de brincadeira, né? Primeira derrota, dá um tempo. Eu sei, mas o São Paulo, eu coloco no Brasileirão assim, é o time a atrapalhar a vida de Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. Aí o jogo contra o Cuiabá, no Morumbi, cara, você tem que matar, não tem jeito. Aí foi lá e perde pro Cuiabá. O próprio Caleri falou, gente, tem que assumir a responsabilidade. Que isso? Não pode perder. Um time que a gente coloca, em alguns momentos, até como favorito, perder pro Cuiabá em casa, lamentável. Acontece. Mas o desempenho, um abraço aqui, presidente do Cuiabá, que tá na ponta da língua. O desempenho do São Paulo já não foi só ontem que estava sendo abaixo, né? Depois daquele início promissor com o Zubeldia tão aclamado por todos os cantos pelos São Paulinos, desde a partida contra o Internacional na última quarta-feira passada, São Paulo não tem apresentado um bom desempenho, tá ficando muito abaixo do esperado, empate com o Internacional, empate com o Corinthians, quando poderia ter ganho o jogo, e essa derrota em casa para o Cuiabá. O São Paulo que precisa pôr novamente os titulares em ação para o Zubeldia ter esse conjunto forte outra vez, né? Mas eu acho que é um resultado... Gente, é um acidente de percurso. Eu entendo, Carlão, fala com o coração em alguns momentos, mas é acidente de percurso. Na minha visão, acidente de percurso. Mas pontos corridos, se quiser brigar lá na frente, por exemplo, hoje... Palmeiras e Bragantino é jogo pro Palmeiras matar, não tem jeito, tem que ganhar. Aliás, Dudu titular, hein? Olha só, hein?
Ah, mas basta um golzinho pro amor a torcida vai né? O que se fala de manhã não se registra à tarde, né? O Gabigol a torcida vai abraçar ele. A torcida vai abraçar o Dudu. Porque existe um problema aí com a presidente e a torcida. Torcida organizada. Alguns vão xingá-lo. Aquela torcida. Ali a região do Fábio Scheibe, ali, sabe? Do amendoim. Agora, a organizada principal vai puxar o couro. Você quer saber quem vai xingar? Quer ver? Ô, Scheibe, Dudu em campo hoje, como reagiria a torcida do Palmeiras? Eu acho que vai abraçá-lo. Ah lá, abraçando. O que aconteceu. Exatamente. Eu não sei se começa como titular, não, mas ao longo da partida, se o Palmeiras estiver ganhando, vão pedir a entrada dele com certeza. Mas agora voltando, porque nós falamos pouco, né? Fomos interrompidos pela derrota do São Paulo e tal. O Corinthians, sabe o que me preocupa no Corinthians? É que ele depende de lampejos de futebol de Coronado. Como que é o nome do outro lá? O Garro. Yuri Alberto. Se esses caras não demonstram nada, o coletivo... Gente, o Raniel não consegue segurar toda hora a onda, não. Vídeo que aconteceu ontem. Aí outra, é um jogador de defesa, né? Muito bom jogador, mas de defesa. Quem tem que resolver justamente esses nomes que nós citamos aí. Coronado, Rodrigo Garro, Yuri Alberto. O Coronado ontem, é aquilo que a gente fala, né? Jogador quando vem do futebol do exterior tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil. Machucou de novo. Né? Então custo-benefício complicado. O Garro tem muito talento, mas ele precisaria jogar num time melhor, né? Num time que dê retaguarda. Ele não tem ainda a personalidade para suportar a pressão do Corinthians, para ser um craque no Corinthians. E ontem, ao contrário dos 2 últimos jogos do Timão, o Corinthians jogou mal, né? Contra o Atlético Goianiense, o Corinthians jogou bem e não levou o resultado. Contra o São Paulo, o Corinthians também flertou com a vitória, mas não conseguiu. Mas ontem jogou mal. E isso é preocupante, até porque ocupa a zona de rebaixamento. E se fala realmente, como o Fabião chamou a atenção aí, se fala em demissão do Antônio Oliveira. O pessoal do Corinthians acha que esse grupo tem muito ainda para dar. E tem um detalhe, hein? Hoje tem Vitória Atlético Mineiro. Se o Vitória ganhar, vai a 9 e empurra o Vasco. Aí o Z4 ficaria Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Cara, olha só times tradicionais, hein, velho? Mas todos já frequentaram a Série B, hein? Sim. 2 do Rio, um do São Paulo e um do Sul. Exatamente. Mas se o Corinthians não tivesse nessa situação dramática na tabela, a derrota pro Internacional, o Carlão destacou, eu não vi o jogo, né? Mas o Carlão destacou que o Corinthians jogou mal. Mas a derrota, mesmo no Orlando Scarpelli, que é do Figueirense, mas foi mando do Inter, derrota normal, assim, de Campeonato Brasileiro. Eu acho. Sim. Derrota normal. Derrota de colocar em DVD. Derrota de colocar em DVD, tá? E outra, 1-0, não tinha ninguém ali pra dar uma marca na cal ali, mas enfim, isso é coisa do passado. Mas, por exemplo, derrota normal, só que o que preocupa é isso fase, que o Cabelo destacou. O Corinthians está na zona do rebaixamento. E olha só que detalhe que acaba complicando. O Grêmio, ele tem 8 jogos, o Vitória tem 9. O Corinthians já tem 10 jogos. Então, se esses times tem mais essa daí pontuar nesses jogos atrasados, aí, amigo, como diria aquele, haja coração. Não, mas em 10 jogos, o Corinthians tem apenas uma vitória no Brasileirão, foi contra o Fluminense. O Fluminense também está na zona de rebaixamento, aliás, está na lanterna do campeonato. O Corinthians fez 3-0, mas é a única vitória do Corinthians nesse Brasileirão. Algo eu acho que o exercício que a gente tem que fazer é o seguinte: qual destes times, configurando-se a vitória do Vitória hoje, qual destes times, Grêmio, Fluminense, Corinthians e Vasco, tem condições de sair da zona de rebaixamento? Com elenco, eu também, com grana. Grêmio e Fluminense. Então, é essa a pergunta que a gente faz, Grêmio e Fluminense. E aí que a gente agrava ainda mais a situação do Corinthians. Sim. Aliás, nós estamos falando com 3 times que já estiveram na Série B e um que já foi para a Série C. Exatamente. Sim, verdade, Fluminense. Exatamente. É que não pagou a Série C. Não pagou. É igual o rebaixamento do São Paulo lá em 90 e pouco. Não pagou, mas caiu. Eu vejo o Corinthians assim, por exemplo, em jogos na arena, principalmente contra times deixa a paixão mais fracos, de lado, hein? Dá para acreditar um pouquinho mais. Agora, o Vasco... Nossa, o Vasco, que situação, caótico. hein? O Vasco seja em São Januário, Maracanã, trevoso do lugar, Vasco, não vai. Corinthians na Neoquímica ainda é difícil de enfrentar, a torcida joga junto e tal, mas o Vasco, meu Deus do céu, o Vasco é um horror. E se confirmar a saída do técnico, né? Mais um que, Rapaz nossa, da boina lá, é uma baderna, né? Estabelecida. O Zé da Boina, né? Zé da Boina. E tem um detalhe interessante também. Será que tá acabando o ciclo Diniz no Fluminense? Porque... Cara, o Diniz eu acho que ele precisava parar para cuidar um pouco da cabeça, com todo o respeito.
Ele não tá bem, velho. Ele precisa dar uma parada, ele precisa... Eu tô pensando agora no ser humano, cara. Eu acho que ele precisa dar... Ele vai dar entrevista, ele tá parecendo o Cerveró, cara. Tá um negócio Toda meio... vez que eu vejo a entrevista do Diniz, eu lembro de você, Léo. Mas é uma coisa maluca, velho. Com todo respeito. Ele entorta os olhos, né? Parece o Quasímodo, né, também. O Naquele episódio... né, que é meio zaroio. É, ele fica... O Magno Navarro imita ele certinho, cara. Não, ele fica esquisito, cara. Ele fica... Trabalhamos, o resultado não veio. Naquele episódio que o Felipe Melo empurrou o assessor de imprensa do Atlético na rodada passada, ele tava indo pro vestiário, ele volta, mas ele volta, parece que ele vai dar uma bicuda no assessor no chão, porque ele volta assim, ó, com o olhão arregalado, só que depois ele pega e dá a volta e vai embora. É tipo assim, acho que dá uns 5 segundos nele, ele tenta ver o que tá acontecendo, mas assim, a torcida já tá colocando, a mensagem é a seguinte, 2023 já acabou. E o Fluminense, se não abrir o olho, vai jogar a Série B de novo. Igual o Vasco já coloca no rebaixamento, tá? São 3 times que vão ser rebaixados esse ano. Além deles, o Vasco. O Vasco é muito problema extracampo. O Corinthians também. Não, mas o Corinthians tem uma coisa... Não vou comparar, tá? Mas o Corinthians a torcida do Corinthians é diferente de todas, tá? Não é que a torcida do Vasco é menos apaixonada, não. A torcida do Corinthians, ela é... É algo surreal. É aquela palavra que eu quero falar, mas eu não posso, entendeu? É soda. É soda, mas é soda. É, isso aí. E acaba cuidando do time. O Vasco, meu amigo. O problema do Vasco é tão grave, gente, que não é a 777 que tá comandando o time, é o Pedrinho, mas graças a uma liminar que foi conseguida na justiça, para que ele pudesse administrar o futebol do Vasco. Mas e o dinheiro, o Scheibe? Quem tá colocando o dinheiro, velho? Exatamente, e era promessa, né? Promessa de contrato que em setembro a 777 ia aportar quase 200 milhões para o Vasco, mas com essa liminar está impedida de realizar esse pagamento. O Pedrinho está se garantindo como um clube pagador, que o Vasco não vai dever para ninguém, mas muitos comentários aí dão conta que o Payet não está recebendo direitos de imagem, por isso não está jogando também. O Vasco deve para o Corinthians também pelo Piton, uma compra de dezembro de 2022. Muita gente na justiça aí também começa a entrar e pipocar isso. O Pedrinho vai ter que segurar essa bucha aí. Agora que a gente vê, né? E acabo de receber a informação aqui que a torcida do Botafogo também já começa a protestar porque quer que saia da liderança. Porque para passar vergonha de novo é melhor nem chegar lá, entendeu? Futebol no Rio, hein, gente? E o Flamengo joga hoje, né? Hoje tem Mengão e Bahia, aliás, hein? Duelo de líderes. Quem vencer assume a liderança, não assume, não. Everton Ribeiro vai ser homenageado pela torcida do Mengão. Um duelo que promete. Bahia tem jogado bem. 8 da noite. Flamengo nem se fala, mas um grande jogo hoje, hein? Que hora que é esse jogo? 8 da noite. E o jogo do Palmeiras? 9h30. Ah, dá tempo, hein, Scheibe? Assistir os dois. Apesar que você já vai estar no Allianz 7 horas, né? Aí é difícil. O helicóptero dele já tá esquentando. Super Antes da gente sair pro intervalo... Tá esquentando porque tá frio, é álcool? É álcool, é etanol. O Carlão, antes da gente sair pro intervalo, fala dos ouvintes aí. Vamos lá. Olha o afogador do helicóptero. Olha o Derivaldo aqui. Boa tarde, povo abençoado. Indo pra casa. Já tem treino. Hoje tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. O William, aqui ó, abraço a todos do Arena, especial para o William Cabelo Vaz, de seu amigo Clóvis de Indaiatuba. Grande Clóvis, abraço, meu amigo, grande Clóvis. Clovinho, gente boa, hein? Gente boa, palmeirense. Tá devendo pro Clóvis, né? Não. Deve ser do bar lá, certeza. Tem um parceiro aqui que fala assim, o Fluminense não cai, a CBF vai dar um jeito. E tem outro aqui também, domingo o Corinthians pega o Furacão lá em Curitiba. Nossa, tem mais essa, a tabela do Corinthians. Tá fácil a vida do Corinthians. É o Atlético Paranaense, o Cuiabá e depois o Palmeiras, só isso. E tem outra do Cabelo, hein? Foi o único da mesa que disse que o Tadeu seria titular no gol do Corinthians. O Tadeu ontem ajudou o Santos, hein? Só o Cabelo falou assim, não, Tadeu, se o Corinthians contratar, é o goleiro que tem que ser titular no Corinthians. Não tem de nada de bola. Eu não disse isso. Tem aliás, hoje começa a Copa América, hein? Argentina 9 e Canadá. da noite. 9 da noite. Eu não entendi nada. Argentina e Canadá é Copa América, gente. O Canadá tá fazendo aqui, mas enfim, né? Mas o Canadá fica na América. Que América? Na América do Norte. Claro que não. O Canadá tá lá na Oceania. Vamos pro intervalo, a gente volta já para falar do início da Copa América. Essa sim é uma Copa de verdade, não é essa tal de Eurocopa aí. Voltamos já, hein?
Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ai, 4 horas e 56 minutos. O que foi, Antônio Lu? Confundiu o Akira, que é o operador aqui da CBN Ribeirão, com o Maguila, que estava aqui ontem. Mas que é outro operador da CBN Ribeirão. Isso porque o Akira é japonês e o sobrenome já diz tudo. Mas enfim, né? Vamos lá. Rapidinho, uma pincelada. Eu quero a sua opinião, meu caro William Cabelo. Começo da Copa América. Dá para acreditar na seleção brasileira? Eu acho que ela dá, mas eu acho que pode até chegar à final, mas para mim a favorita é a Argentina. Dá para acreditar na seleção brasileira, Carlão? Dá para acreditar. Dá para acreditar sim. É claro que a Argentina é melhor montada, mais organizada e tranquila, né? Porque tem conquistado títulos, mas dá para acreditar no Brasil, sim. Dá para acreditar no Brasil, Fábio Scheib? Sim, claro. Seleção brasileira, seleção canarinho. E hoje começa com a Argentina, né? Argentina e Canadá. 9 da noite. Argentina e Canadá. E Galícia, quem que você falou? Aí tem, não, às 7h30, Galícia e Vitória da Conquista. O Galícia é desfalcado com muitos selecionáveis. É, Vitória da Conquista Argentina pode ser de Otamendi, hein? É grosso, hein, gente? Abate, hein? É brabo, hein? É brabo. Brabo. É bom ter zagueiro assim. Zagueiro, né? Zagueiro pra zagueirar. Zagueiro bonitinho. Zagueiro foi o Mauro Galvão, né? Nossa, mas esse jogava de Odivan. Esse jogava. Nossa, lembra? Odivan e Fábio... Mauro Galvão. A zaga. Odivan e Júnior Baiano. Aí a ripa descia solta, hein? Tá louco. E o Nasa? Nasa era volante, né? Mas batia daí. O Nasa era outro. É o grande time do Vasco, né? Bons tempos do Vasco. O torcedor fica até com saudade, né? Vamos abrir então, né? Vamos lá. Volta a batida aí, compadre. Bom, está aberto o nosso sarcófago desta quinta-feira, 20 de junho. Acho que proibiram a música, né? Não, tá valendo. Ó. Meu Deus. Muito boa a música. Esse não vai dar problema depois. Ô, William. Eu. Quem que o Guarani jogou? Com quem? Com o Criciúma. Então beleza. Já podemos rodar? Não, tem que dar o palpite. O quadro é de dar o palpite. Aproveita que nós estamos aqui na recepção do hotel, a gente precisa ir embora. Fala aí, Scheib.
2004. Acabou, vambora. Vamos pro jogo então. Então vamos pro jogo. Quem estiver acompanhando aí no YouTube, vê o jogo. Quem tá no rádio, ouve o jogo. No ataque, depois do escanteio, o zagueiro Luciano cabeceia livre, mas erra o gol. O Guarani responde depressa. Valdir Papel lança para Alexandre, que cabeceia com perigo e assusta o goleiro Fabiano. Tabela de Simão e Jonatas, que cai na área. O árbitro Elvésio Zequeto dá cartão amarelo para o atacante Bugrino. Simão arrisca de longe, mas a pontaria não está calibrada. O Guarani pressiona e encontra o caminho do gol. Adílio cobra a falta pela direita. Paulo André desvia e Alexandre completa. 1-0. Na etapa final, Criciúma busca o empate. Marcos Denner faz boa jogada pela direita e Sidney aparece para afastar. Outra jogada entre Jonatas e Simão e mais uma finalização errada do meia. Se não dá com o pé, Simão tenta de cabeça. Depois do cruzamento de Adílio, ele toca e Fabiano pega sem problemas. Daí pra frente, quem começa a trabalhar é Jean. Primeiro no chute de Paulo César. Na sequência, Marcinho dá trabalho ao goleiro Bugrino. Ele ainda faz outra bela defesa nesse chute cruzado. O Guarani resolve ir ao ataque e amplia. Valdir Papel lança Dida, que cruza na cabeça de Jonatas. 2-0. Com folga no placar, Jonatas abusa e dá até chapéu, mas depois não evita a saída de bola. Já nos acréscimos, André recebe o passe e desconta. Fim de jogo, Guarani 2, Criciúma 1. O Bugre sobe para a 15ª colocação com 12 pontos e aumenta o otimismo do técnico Zete. Olha, técnico Zete. Técnico Zete. É isso E aí. aí, Cabelo, ficha técnica do jogo. Ficha técnica, Guarani 2, Criciúma 1, com narração de Tatiana Martinelli, Guarani de Jean, Dida, Paulo André, Juninho, depois Marcelão e Adílio, Roberto, Sidney, Simão, depois Netinho Alexandre, Jonatas e Valdir Papel, depois Léo, técnico Zete. Criciúma de Fabiano, Luiz Paulo, depois Paulo César, Ronaldo, Luciano e Luciano Almeida, Kleber Gaúcho, Genalvo, Rafael Toledo e Atos, Reinaldo, depois Márcio Richards e Marcos Denner, depois André Leonel, técnico finado Wagner Benazzi. Perfeito. Valeu, gente. Vamos embora que tá chegando aí o repórter CBN, sarcófago já fechado. Parabéns ao Chaib que ganhou. O Cabelo não diz tem ranço do Chaib, não comemora a vitória dos Parabéns, colegas. Fábio Chaib, que isso. Mas vamos embora. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Bora. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munk Mac.